todos, meu nome é Carmen Priscila Bock, eu trabalho na Secretaria Executiva da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, no MDS, no Ministério do Desenvolvimento Social, e há algum tempo a Secretaria Executiva e a própria Kaizen têm se preocupado e têm construído toda um conjunto de ferramentas em relação à questão dos indicadores da segurança alimentar. Então, é isso que eu quero, então, apresentar para vocês hoje. Bom, a gente já vem trabalhando lá na Secretaria Executiva há um bom tempo nessa questão da construção de indicadores de segurança alimentar e nutricional, né? Nós temos uma política nacional, nós temos um plano, o segundo plano já em vigência, e uma preocupação muito forte lá na Kaizen, principalmente ali na Secretaria Executiva, é de desenvolver instrumentos e trabalhar com indicadores que possam mensurar tanto a situação da segurança alimentar da população brasileira, quanto a questão do monitoramento do plano, né? Então, e uma das preocupações nossas também é que os estados e municípios, né, já que o CISAM é um sistema que deve funcionar tanto no nível horizontal, numa articulação horizontal, dentro da instância de governo, né, que seja estadual, nacional, estadual, municipal, a gente também tem que fazer com que ele funcione de forma vertical. Então, ou seja, que haja uma articulação entre o nacional, o estadual e o municipal. Então, dentro dessa perspectiva e dessa estratégia, a gente sempre está trabalhando, a gente sabe que tem indicadores, que são indicadores que têm que conseguem dimensionar, conseguem mensurar algo no nível mais macro, né, alguns indicadores nacionais, que você tem pouca desagregação, outros você consegue chegar até a desagregação estadual, e principalmente as pesquisas amostrais do IBGE, e outros você consegue ainda desagregar a nível municipal, o que é mais difícil, né? Hoje, no nível municipal, a gente tem à disposição, né, como base de dados, como base de informação, mas são menos as pesquisas amostrais, IBGE, e mais a que a gente chama de cadastros administrativos, né? Eu vou mostrar isso para vocês. A gente tem o cadastro do Bolsa Família, o CadÚnico, os dados disponíveis pela saúde, por exemplo. Então, e a gente tem uma preocupação de que a gente possa, tanto no nível nacional, estadual, municipal, ter indicadores, ter os mesmos indicadores, né? Então, é esse o nosso esforço. Então, dentro desse esforço, bom, então, primeiro, assim, o que diz o decreto 7272, que é o decreto que institui a política de segurança alimentar? Se apresenta as dimensões de análise que devem ser contempladas, né, que devem ser contempladas no monitoramento da segurança alimentar e nutricional. Nós temos os indicadores de a dimensão produção de alimentos, disponibilidade de alimentos, renda e condições de vida, acesso à alimentação adequada e saudável, incluindo água, saúde, nutrição e acesso a serviços relacionados, educação. E também programas e ações relacionadas à segurança alimentar e nutricional. Esse conjunto de 6 indicadores, do 1 a 6, a gente chama de indicadores de contexto ou determinantes da ação. Ou seja, é o conjunto desses indicadores que vão te dar o contexto da segurança alimentar, seja a nível nacional, estadual, municipal. E a gente tem a sexta dimensão, que são os programas e ações relacionados à segurança alimentar e nutricional, ela tem relação com o monitoramento do plano, ou seja, a gente vai monitorar o plano para ver se os programas e ações relacionadas à segurança alimentar estão funcionando, estão sendo executados para garantir o conjunto de as outras dimensões, né, para dar conta das outras dimensões.
E a gente recentemente criou um instrumento, uma ferramenta muito interessante que a gente chama de relatório SAN nos municípios, né? Então, toda a minha apresentação aqui, ela vai ser baseada nos indicadores que são apresentados nesse relatório SAN no município. Eu coloquei aí o site, né, onde esse relatório está disponibilizado. O relatório é um conjunto de informações, né? No final eu posso até mostrar, a gente vai estar eu vou estar disponibilizando também para vocês um relatório. Eu tenho aqui um relatório, eu tirei um relatório do município de Cascavel, aqui aí no Paraná, para tentar apresentar um pouco essas informações, para poder trabalhar essas informações. Mas é um relatório muito fácil de ser, de ser coletado, de ser tirado na internet. Vocês vão até esse endereço que está aí, né? Esse endereço aqui, e você vai clicar lá, o seu estado, o seu município, o relatório vai sair. O relatório, então, ele apresenta um texto, é um relatório mesmo, ele é um texto, onde dentro desse texto, a gente buscou informações para cada município, né? Então, que informações são essas? São indicadores de contexto da segurança alimentar, conforme eu já falei na outra tela, né? Então, apresenta indicadores de produção de alimentos, renda e saúde. Então, daquele conjunto que eu mostrei anteriormente, a gente conseguiu achar algumas, não é tudo que a gente consegue achar no nível municipal, mas a gente conseguiu alguns que eu vou apresentar então para vocês. E ele apresenta também indicadores do sistema, que a gente chama do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, que envolve tanto a estrutura do CISAM no município, quanto os programas e ações de SAM executados localmente, né? Então, essa aí é a página, quando você clica aquele endereço na internet, aparece essa página. Então, você vai clicar ali o estado, que você pode clicar tanto aqui quanto aqui, e em seguida você vai clicar aqui e vai, então, entrar uma tela onde você vai escolher o município que você quer e vai, então, e depois de um tempo você tem que ter assim, demora um pouco, porque você carrega muitas informações, então às vezes demora uns 3 minutos para carregar o relatório. Tenha paciência, e depois você vai ter o relatório já organizado do seu município, tá? Ele só tem para município, não tem por estado. Houve toda uma preocupação de filtrar esses indicadores para o município, porque se a gente mistura estado com município, alguns indicadores têm para o estado, não tem para o município, então o foco foi indicadores municipais, né? Então, a gente começa, nesse relatório, você vai encontrar, então, que indicadores que estão nesse relatório, que são indicadores para medir, então, a segurança alimentar e a execução do plano municipal. Temos indicadores de produção de alimentos, né? Então, você encontra lá dados da Pesquisa Agrícola Municipal, do IBGE, e número de estabelecimentos agropecuários da agricultura familiar e da agricultura não familiar, né? Dados obtidos do Censo 2006. Então, são os dados referentes à produção de alimentos, né? Você encontra lá um conjunto de produtos, né? De culturas alimentares, grãos, frutas, hortaliças, tem todos os tipos ali, são os alimentos mais consumidos, inclusive, pela população, e diz, então, qual a capacidade produtiva daquele município. Também apresenta como é que está organizada a agricultura familiar dentro do município, né? Tem muitos estabelecimentos em relação aos estabelecimentos de grande porte. Então, é importante também, dado que você apoiar a agricultura familiar, a produção local é dos objetivos da política de segurança alimentar. Aí, em seguida, a gente tem um conjunto de indicadores na dimensão de renda e vulnerabilidade, né, que são aqueles indicadores que a gente diz que dão conta, né, são os determinantes do acesso à alimentação. Então, se a renda é baixa ou se existe muita vulnerabilidade social, o acesso aos alimentos
ele vai ser prejudicado. Geralmente você tem situações, às vezes, menos ou mais graves de insegurança alimentar, né, devido a essa questão da renda e da vulnerabilidade. Então, nós, nesse caso aí, como você tem, como eu disse anteriormente, a gente tem um cadastro muito bom, que é o CAD único das informações sociais, que é o cadastro que viabiliza o pagamento do programa Bolsa Família, né? Então, assim, através desse cadastro, a gente sabe, assim, quanto de pessoas dentro do município, de famílias e pessoas e crianças, inclusive, estão recebendo abaixo do valor que hoje é o valor que a gente considera a linha de extrema pobreza e pobreza, né, que é R$ 85,00 de extrema pobreza e de R$ 170,00 no caso da pobreza per capita dentro da família, né? Então como é que funciona isso? O cadastro único, ele pega a renda familiar, divide pelo número, se a renda per capita, número de pessoas na família. Se a renda per capita for menor que 85, então essa família está em extrema pobreza. Se a renda per capita for menor de R$ 170,00, essa família está em pobreza. Então, quais informações que a gente apresenta? O número total de famílias inscritas no CAD único. O CAD único, ele cadastra famílias com renda per capita até meio salário mínimo, não são só de extrema pobreza ou pobreza. O cadastro, ele é muito utilizado para focar outros programas sociais, por exemplo, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida. Então, esse cadastro, ele não é só um cadastro dos que estão em extrema pobreza ou pobreza, mas assim, de pessoas que têm uma renda baixa, né, cuja renda per capita seja menor do que meio salário mínimo. Número de famílias pertencentes aos grupos populacionais tradicionais específicos inseridos no cadastro único. Que são esses grupos populacionais tradicionais específicos? São as famílias quilombolas, indígenas, população de terreiro ou matriz africana, população de rua, outros ribeirinhos, no caso do norte, pescadores artesanais. Então, todos são grupos que, na maioria das vezes, estão numa situação de vulnerabilidade maior do que a população em geral. Então, nesse caso, também existe o cadastro único, ele tem, quando vai ser cadastradas as famílias, né, o atualizado cadastro, existe uma atenção diferente para esses grupos, né? E aí você tem essas informações também dentro do cadastro único, né? Se dentro daquele número de pessoas lá que estão cadastradas, se tem famílias indígenas, se tem famílias quilombolas. Apresenta também o número de famílias por faixa de renda e apresenta uma outra informação também, o relatório, que é o mapeamento da insegurança alimentar e nutricional, que foi um trabalho que foi feito aqui na Secretaria Executiva aqui da Kaizen, em que foram coletados dados do CISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. No caso, o CISVAN, ele tem uma parte que é mais antropométrica, que entra consumo, e uma outra parte que é só de medir, de acompanhar a condicionalidade da saúde no Bolsa, né? E uma dessas condicionalidades é o peso e a altura das crianças cujas famílias estão no Bolsa. Então, são dados muito interessantes que aparecem ali, tanto de baixo peso como acima do peso, e aí nós usamos esse cadastro, essas informações do CISVAN e mapeamos municípios. Aqui eu estou com o relatório do município de Cascavel. A gente tem uma explicação no relatório de como é que foi feito esse mapeamento, né? E no final, de acordo com o Mapa Insan, cujo ano de referência é 2014, né? Tem que ver que a gente vai atualizar esse mapa, mas o ano de referência ainda é 2014. O município possui média de déficit de altura para a idade das crianças beneficiárias do programa Bolsa Família, menores de 5 anos, abaixo de 10,1%. Né? E por esse motivo não entrou na análise de vulnerabilidade. Então, existe os municípios que estão no mapa
no mapa ANSAM são os municípios cuja média da desnutrição, a autoridade das crianças é maior do que 10,1%, que é a média da desnutrição, autoridade das crianças do Bolsa Família. Então, essa é uma informação interessante também para medir a vulnerabilidade da população em relação à segurança alimentar, usando o indicador da desnutrição, no caso. E os indicadores de saúde, em seguida o relatório apresenta indicadores de saúde, né, que são relacionados à vigilância nutricional e estatísticas vitais. Então, o déficit de altura paridade em crianças menores de 5 anos. Então, todos esses indicadores de contexto, eles vão te dizer, então, qual é a situação do município em termos de segurança alimentar. Você deve ter outras informações, o município faz pesquisas também, existem institutos de pesquisas municipais, trabalhos específicos que são feitos, às vezes, até pela universidade, que também trazem indicadores que também podem ser utilizados quando você vai estruturar seu plano, estruturar quais ações de segurança alimentar que o município deve implementar. Tá? Então, agora, eu vou entrar no outro conjunto de indicadores que o relatório apresenta, que é os indicadores que vão compor o conjunto de metas e programas de segurança alimentar dentro de um plano, né, do plano de segurança alimentar. Aí o relatório apresenta alguns programas e a estrutura do CISAM, o que o relatório apresenta? A estrutura do CISAM no município, né, se o município tem lei de segurança alimentar, se o município tem Câmara Intersecretarial, se tem um Conselho de Segurança Alimentar e se tem um plano, né? E aqui eu, pegando as informações essas são o primeiro conjunto de informações, depois o relatório apresenta os programas propriamente dito. Essas informações, essas aqui, algumas outras que eu vou apresentar mais para frente, elas foram retiradas de uma outra pesquisa que foi feita em 2015, a última, que é o Mapa SAM. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se algum outro, se alguém lá do MDS, o Elcio, já apresentou também, que é uma espécie de um censo SAM, né, que é feito regularmente lá pelo Ministério do Desenvolvimento Social, pela CAISAM, no sentido de levantar nos municípios quais as ações de segurança alimentar, quais os equipamentos e qual a estrutura da segurança alimentar que existe nos municípios, né? Essas informações, se a gente não faz esse censo, a gente não tem como saber, né? O município ele faz ação de educação alimentar e nutricional, ele tem agricultura urbana, eu não sei. E isso é importante para a gente estruturar o CISAM. Então, os CISAM, as políticas de SAM e todo o sistema, né? Então, essas informações aqui foram uma grande maioria, no caso dessas que eu vou apresentar, da lei, da Câmara Intersectorial, do Conselho e do Plano, foram retiradas. Assim, o que aparece no relatório é o que o município respondeu no Mapa SAM, na pesquisa do Mapa SAM. Se não aparecer nada, é porque o município não respondeu o Mapa SAM. No caso de Cascavel respondeu o Mapa SAM, declarou que possui a lei, possui Câmara, possui Conselho e está em elaboração o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Tá? Aí, em seguida, o relatório apresenta um conjunto de políticas relativas o conjunto de informações relativas às políticas propriamente ditas relacionadas à segurança alimentar e nutricional. E aqui a gente organizou de acordo com as diretrizes da política de segurança alimentar. Então, a gente tem uma primeira diretriz dentro da política de segurança alimentar que diz que tem que haver a promoção do acesso universal à alimentação para todas as pessoas, né? Está lá, é a primeira diretriz da política de segurança alimentar.
Então, quais os indicadores que dizem se isso está sendo feito ou se não está feito, e na verdade, que políticas existem a nível municipal para dar conta dessa diretriz. Aí a gente tem o número de beneficiários do Bolsa Família, né? Então, foi detectado que há uma vulnerabilidade, que há situação de extrema pobreza, então o Bolsa Família é uma das principais políticas que garantem, né, uma renda mínima para as pessoas. O número de beneficiários do BPC, o número de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, ações de agricultura urbana, número de entidades que recebem doações de alimentos no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos e alunos atendidos e repasses financeiros do PNAE. Então, esse conjunto de informações vão dizer como está a situação da política de promoção do acesso à alimentação, o que existe no município, e também pode ajudar o município, auxiliar o município a melhorar esse conjunto de políticas de forma a atender essa diretriz. Um outro conjunto de políticas diz respeito relativo à diretriz 2 do plano, e diz respeito às políticas, diretriz 2 da política de segurança alimentar, e diz respeito às políticas de incentivo à produção e à comercialização da agricultura familiar. Aí, nesse caso, o relatório apresenta dados relativos ao programa de aquisição de alimentos, né? Se o município tem esse programa, se faz, existe PAA. O município também, o relatório também apresenta as compras da agricultura familiar pelo PNAE, se o município está ou não, né? Quanto que ele está comprando da agricultura familiar, e a promoção da produção orgânica e agroecológica. Esse último, os dois primeiros são informações que a gente retira das nossas bases de dados aqui, do nacional, né, sobre o PA e PNAE, e a última é do MAPASAN. Promoção da produção orgânica e agroecológica. Vamos pegar um exemplo aqui de Cascavel, novamente, e o indicador, no caso aqui, compra da agricultura familiar pelo PNAE, o município hoje, a aquisição do município, hoje não, 2014, foi de 48%, né? Se a gente pegar aqui, se a gente levar em conta que a lei diz 30%, e que a média nacional hoje está em 22%, né, da compra, o município está muito bem, né? Ele está comprando quase metade dos alimentos que são consumidos, que são utilizados na alimentação escolar, está vindo da agricultura familiar, né? É um indicador muito bom. E isso dá uma dimensão interessante de que parece que esses programas de incentivo à agricultura familiar, comercialização, está funcionando bem aqui no município. Uma vez que hoje também a maioria a gente tem o PA agora com menos recursos, atingindo menos os municípios, o PNAE hoje é uma saída interessante para esse incentivo à produção e comercialização da agricultura familiar. Temos também um conjunto de políticas voltadas para povos e comunidades tradicionais, né? Aí nós também temos informações sobre recebimento do Bolsa Família por essas comunidades, o programa Bolsa Verde, que no caso não funciona aí no Sul, mas é um programa lá do Norte, que faz parte do relatório, e o programa Fomento às Atividades Produtivas Rurais. Temos também um conjunto de informações relativas às políticas de educação alimentar e nutricional. Essas informações são retiradas do MAPASAN, né? No caso, como Cascavel respondeu o MAPASAN, nós temos essas informações para Cascavel. E ele declarou que tem ações de educação alimentar, de educação no ambiente escolar, educação alimentar, no caso, e também ações de saúde na rotina do serviço de saúde na atenção primária, né? Ações de saúde relativas à educação alimentar e nutricional. Na verdade, existe mais indicadores aí nessa parte.
eu coloquei aí as duas ações que Cascavel declarou fazer, tá? Mas existem outras ações que, dependendo do município, vão aparecer. Temos também um conjunto de políticas de promoção do acesso à água. No caso, se o município tem cisternas, né? As cisternas que são que é um programa do MDS, né? No caso do Sul, não vai aparecer, porque é um programa que hoje ele está mais restrito, Sul ou Sudeste, ele está restrito, ele está abrindo agora para outras regiões, mas até pouco tempo ele era restrito à região semiárida, então não para os municípios do Sul e Sudeste isso não vai aparecer. E também temos informações sobre abastecimento de água nas escolas, né? A gente sabe que tem algumas escolas que ainda hoje não têm acesso à água, né? Então é um indicador importante também, uma política importante que tem que ser promovida e que então é importante que o município saiba como que está a situação de abastecimento de água nas escolas dele. Bom, aí então eu estou terminando a apresentação. Então, só para fazer um resumo, é uma apresentação que tratou de trazer os principais indicadores que existem hoje para o município, indicadores de segurança alimentar, né? Indicadores tanto de contexto, que dão um panorama da situação da segurança alimentar e nutricional local, quanto indicadores de programas, né? Os programas que existem no município de segurança alimentar e que são importantes que o município tenha noção do que existe, saiba, consiga ter esse mapeamento dessas ações, né? E que na elaboração do seu plano ou no monitoramento do seu plano possa então avaliar e monitorar e elaborar, no caso de quem está elaborando e no caso de quem está monitorando, ver se aquele conjunto de ações de fato está funcionando, a execução está a contento, e se aquele conjunto de informações está de fato conformando de políticas, está de fato conformando uma política de segurança alimentar no nível local. Então é isso. Muito obrigada, então.